Boa noite a todos, que possamos estarmos envolvidos nesse ambiente de luz, de paz, que é essa espiritualidade amiga, né, tarefeira da casa, proporciona para nós desde o momento em que adentramos os portões desta casa. Então, que a gente possa se sentir envolvido nesses eflúvios de paz, né, que a espiritualidade nos traz. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre médium e mediunidade, né? E antes de começarmos a adentrar no assunto, nós vamos estar ouvindo uma música espírita de um casal tarefeiro das líderes espíritas e que eles trazem para a gente, dentro da música, vários momentos, citações do Velho Testamento e do Novo Testamento também, sobre essa questão mediúnica de manifestações, de fenômenos mediúnicos e dos médios que os proporcionaram. Tá? Então, nós vamos ouvir. Tem a letra da música, quem quiser ir cantando pode cantar junto. Faculdades não mais ocultam, quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, o que falarão? Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas ruas de Canaã, na cura das feridas, na transfiguração, dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta, sempre vinho, servoria. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o mestre da vida. De verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as verdades é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. De verdade, eu vos digo que se eles se calarem,
A música... Opa! Tem que tirar aqui. A música em si traz para a gente, né, durante o vídeo, ela traz aqui a imagem de vários médiuns, né? Desde lá do início da doutrina espírita até os dias atuais, né? Eles vão trazendo para nós essa questão dos médiuns que realmente se envolveram com a sua missão e trouxeram para nós essa doutrina que hoje esclarece, ilumina, nos dá a condição de podermos entender tudo que a mediunidade traz, né, no seu bojo, nas nossas vivências. Então, nós vamos primeiro começar a explicar o que são médiums. Médium é aquela pessoa que tem a capacidade de sentir, perceber, né, e estar em contato com o mundo extracorpóreo. Então, médium é todo aquele que consegue perceber e se sentir envolvido por alguém que esteja fora do corpo físico. Aí a doutrina nos coloca também que todos nós somos médiums, porque todos nós recebemos intuições, todos nós podemos perceber a vibração um do outro, ou até mesmo, às vezes, quem é que já não sentiu um calafrio, ou sentiu aquele ambiente meio pesado, um ambiente bom, agradável. Isso é essa condição que nós temos de perceber esse ambiente fora da vida material. Só que alguns de nós têm essa questão de ter essa percepção um pouco mais aflorada. E aí a gente chama de mediunidade. A mediunidade é a faculdade que nos dá essa possibilidade de termos esse intercâmbio com o mundo extracorpóreo, com o mundo dos espíritos, de uma forma mais ostensiva. Então, a gente chama de médium ostensivo, aquele que tem uma mediunidade tarefa, uma mediunidade de estar trazendo através de mensagens. A gente pode perceber o Chico, o Divaldo, né, que trazem psicografias, que trazem a psicofonia e que trazem vários outros tipos de efeitos que sejam físicos ou inteligentes. Porque a mediunidade ela tem a possibilidade de promover efeitos inteligentes, que é o que utiliza-se da inteligência, que traz algo de inteligência, que você percebe que tem algo mais naquela... Então, seriam mensagens, seriam questões de escrita ou de palavras, onde você percebe que tem um irmão ali que está trazendo algo que possa você receber aquilo como um ensinamento, tá? E a mediunidade de efeitos físicos é aquela mediunidade onde os espíritos agem diretamente, recolhendo o ectoplasma do médium, e esse médium, como ele tem esse ectoplasma numa quantidade maior, ele vai expandir esse ectoplasma, o espírito vai recolher aquele ectoplasma e vai utilizar para que tenha efeitos visíveis de forma material. Ou seja, pode se materializar um espírito aqui, pode movimentar esse copo, pode fazer a mesa, né, se movimentar, como foi o início da doutrina espírita com as mesas girantes. Então, esses seriam efeitos, mediunidade de efeitos físicos, tá? Então, no livro de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, se fala que para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Para penetrar o mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Isso é trazido por Allan Kardec. A mediunidade é algo que já nasce, a pessoa já nasce assim, já nasce médium, né? Só que é algo que ele não está pronto. Ele não tem aquilo ali, não é um dom visto pela doutrina espírita, não é um dom. É algo que tenha que ser educado, desenvolvido, estudado, praticado de uma maneira saudável e de uma maneira
no trabalho no bem, tá? Porque se o médium ele começa a utilizar-se da mediunidade para o mal, os bons espíritos que o auxiliam que são trazidos para que ele seja auxiliado na sua trajetória, eles vão abandoná-lo e ali ele será médium de espíritos galhofeiros, de espíritos obsessores, de espíritos que não buscam o bem. Tá? Então, a conduta do médium perante a sua mediunidade é algo que é muitíssimo importante e necessário para que aquela mediunidade seja utilizada por espíritos benfeitores. Tá? É aqui. Cadê a setinha? É diferente. Se eles se calarem, as pedras falarão. Isso está em Lucas 19:40. Essa passagem, a música traz para a gente, e ela é da passagem da entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus estava indo com os seus discípulos para Jerusalém, chegando próximo ao Monte das Oliveiras, ele pega 2 discípulos e envia até o próximo povoado, e fala para eles, vai até o próximo povoado, ali vocês vão encontrar um burrico amarrado, e vocês vão desamarrar aquele burrico e trazer para mim. Se alguém chegar próximo de ti e falar por que estão fazendo isso, diga-os que o Senhor precisa dele. E eles foram. Chegando lá no povoado, realmente eles encontram aquele burrico amarrado. Vão fazer o que o mestre mandou, desamarrar o burrico. Chegando lá, no momento que eles estão desamarrando, os donos daquele animal chegam até eles e falam para eles por que eles estão fazendo isso. E no momento que eles falam que o mestre, o Senhor, precisa daquele animal, eles permitem que eles o levem para esse Senhor. E aí eles levam o burrico para Jesus. Chegando lá onde estava Jesus, jogam os seus mantos, tá, sobre o burrico, Jesus monta e vai para a entrada de Jerusalém. Quando Jesus chega nesse local, na entrada de Jerusalém, as pessoas já estão ali esperando a chegada do Cristo. E eles já começam a jogar no chão os mantos, as folhas, para que Jesus passe com o burrico em cima daqueles mantos. Isso é uma forma de reverência. Eles estavam exaltando a presença de Jesus naquele local. E aí, o que essa passagem tem a ver com mediunidade? O que essa passagem tem a ver com médium? A gente pode perceber a clarividência. Jesus, fora do povoado, longe ainda daquele local, teve a possibilidade de perceber que lá naquele povoado tinha um burrico amarrado. E mais, ele ainda teve a condição de perceber, de saber que alguém chegaria perto deles e falaria, olha, por que está fazendo isso? E eles explicariam e a pessoa ia aceitar. Então, ali a gente vê a clarividência, ou a dupla vista, que está bem mais explicado, né, com mais tranquilidade, mais calma, no livro dos médiuns, no item 167, e no Obras Póstumas, na página 101, que é essa condição de ver algo sem estar presente ou sem estar utilizando-se da vista do corpo físico. Jesus viu aquilo através de sua alma. Tá? Então, a clarividência ela pode ser no tempo, no espaço ou no local. Jesus, como ele saiu daquele momento, daquele local, ele percebeu o burrico estava em outro local, a gente chama de clarividência no espaço, porque ele teve que ir a um outro momento. Quando é no próprio local, é clarividência no local. E quando é no tempo, é quando ele percebe algo, mas que ou seja do passado ou de um futuro próximo, tá? Então, seria a clarividência no tempo. Premonição. Aqui a premonição foi quando, logo depois que eles chegam com Jesus em Jerusalém, as pessoas começam a aclamar e alguns dos fariseus que estavam ali naquele local
chegam para Jesus e falam para que eles calem, que Jesus possa fazer com que aqueles discípulos dele ficassem quietos, que estavam fazendo muita balbúrdia. E aí Jesus fala que se eles se calarem, as pedras falarão. Jesus está querendo dizer, nesse momento, que aquilo ali que estava acontecendo não tinha como parar aquilo, porque a comoção era geral. E o que estava causando aquela comoção no povo? Era a presença do Cristo, né? Não só a presença de Jesus em si, mas ele como Cristo, esse que traz para a gente o evangelho vivo, tá? Então é isso que seria uma premonição, como também Jesus, nesse momento depois, ele trava com aquelas pessoas, dizendo que se aquela cidade reconhecesse-o como ele realmente era, como o Messias, como o Mestre, aquela cidade teria uma vida longa. E ali não ficaria pedra sobre pedra, porque aquela cidade um dia seria destruída. Então, ali é uma premonição também de Jesus. E aí, a gente continua, se isso aqui continuar, algo está aqui que não vai, na setinha. Aqui a seta aqui. Ah, é essa. Ok. É na outra. Essa. Eu estava apertando a seta errada, gente. Os velhos terão sonhos e os velhos profetizarão. Aqui a gente lembra do Pentecoste. Pentecoste era uma festa judaica que já acontecia há algum tempo, anteriormente a Jesus mesmo, e ali se comemorava 50 dias após a Páscoa a colheita. Né? Aqueles povos eram povos que viviam da agricultura, então eles comemoravam a colheita. E também, essa festa também era em homenagem a Moisés, pela libertação do povo e pelo recebimento das pedras com as leis, né, com o decálogo divino. Então, nesse Pentecoste, como o povo judeu era um povo de várias nações, vários povos de outros locais vinham para essa festa. E eles estavam ali reunidos, né, junto com os galileus, que eram os que estavam no templo e que promoviam essa festa. E naquele momento ali, onde todos estavam reunidos, houve-se um som muito forte, um estrondo, né, que todos que estavam na sala conseguiram ouvir. E depois desse som forte, línguas de fogo descem sobre a cabeça dos galileus e eles começam a falar em línguas estranhas. Línguas estranhas para quem? Para quem era galileu e que não conseguia se comunicar com aqueles povos vindos de outras nacionalidades, tá? Só que para esses povos de nacionalidades diferentes, aqueles irmãos estavam falando na sua língua e eles foram compreendidos. Cada povo compreendeu o que estava sendo falado, tá? Compreendeu a sua mensagem, né? E aí, isso a gente vê pela doutrina espírita que o barulho, aquele estrondo ouvido anteriormente, é chamado de tipitologia, que se encontra lá no Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 189. A tipitologia é todo ruído, todo barulho, toda pancada, onde todos que estão na sala podem ouvir, né? A diferença de uma audiência. Quando o médium é audiente, só o médium ouve. Quando é uma tipitologia, que é um fenômeno de efeitos físicos, todos que estão presentes podem ouvir. E a manifestação visual, que também é um efeito físico, que foi a língua de fogo, que desceu sobre a cabeça de cada um, que também é algo promovido através do ectoplasma das pessoas que ali estavam e que foi feito essa chama aparecer, as pessoas verem como uma língua de fogo, tá? E a xenoglossia e a glossolalia. Xenoglossia e glossolalia é o que a gente chama de língua estranha.
estranha para nós no momento em que nós estamos. Porque o médium pode trazer uma mensagem escrita ou falada numa outra língua. Ah, mas eu não sei inglês, eu não sei francês, e eu trouxe uma mensagem em francês. Por que isso se deu? Porque lá dentro do seu arcabouço perispiritual, você já travou o contato com essa língua em algum momento de suas existências. Então, ou eu tive uma reencarnação na França, ou eu, em algum momento, reencarnado em qualquer lugar do mundo, entrei em contato com a língua francesa e a aprendi. E tudo que a gente consegue aprender, tudo que você consegue captar como ensinamento, como aprendizado, é algo que você não vai perder. Ah, isso foi lá no início das minhas encarnações. É algo conquistado. O saber você não perde nunca. As virtudes você nunca vai perder também. Se desenvolveu virtude, essa virtude vai permanecer contigo durante toda a sua caminhada evolutiva. Os vícios, sim. Os vícios, as mazelas, isso a gente tem que nos esforçar para poder perder. Mas as virtudes a gente não precisa se preocupar que a gente não perde. E a mesma coisa com o saber. Os saberes vão permanecer em nós direto conosco, tá? Então, a xenoglossia, a glossolalia, seria isso da língua estranha, que num momento estranho, mas já tinha um conhecimento anterior. E aí, nesse momento do Pentecoste, as pessoas que estavam ali começaram a pensar que esses galileus que estavam falando em línguas estranhas estivessem bêbados, porque estavam falando algo que alguns não conseguiam compreender. Pedro chega à frente daquela multidão e fala que ninguém estava bêbado, até porque ainda eram quase 9 horas da manhã e não tinha tido nem tempo de beber. Então, Pedro coloca para eles a palavra do profeta Joel, que é isso que a gente colocou ali na frente, né, lá em cima. Os velhos terão sonhos e os jovens profetizarão. Isso é uma profecia do profeta Joel do Velho Testamento, que Pedro cita naquele momento, para poder mostrar às pessoas que o que estava acontecendo era uma coisa natural. Depois a música nos fala também do cajado de Moisés. O que era o cajado? Em que era utilizado o cajado? O cajado era um instrumento dos pastores, que era algo bem comum naquele local, né? Naquela época. Então, o cajado era utilizado para os pastores para eles poderem guiarem as ovelhas em caminhos seguros, tá? Então, todo pastor tinha o seu cajado. Para Moisés, o cajado simbolizava para aquele povo que ele estava à frente, ele como um pastor daquele povo, né, aquele que leva o povo por um caminho, simbolizava a autoridade. Então o povo via em Moisés, segurando aquele cajado, uma autoridade para o comando desse povo. Hoje em dia, existem pesquisadores, né, historiadores, que nos falam que esse cajado de Moisés se encontra no Palácio de Topkapi, em Istambul, na Turquia. Outros chegam a falar que o cajado de Moisés está dentro da arca, tá? Então, não se tem ainda um local assim acertado de onde se encontra esse cajado de Moisés. O que tem a ver o cajado de Moisés com mediunidade? Por que ele está citado nessa música? Porque junto com Moisés, junto com esse cajado, foram feitos alguns momentos, algumas manifestações de efeitos físicos. Esses efeitos físicos, coloquei ali 2, pelo menos, que foram as tábuas da lei, que veio através de uma escrita direta. Escrita direta é diferenciado de uma psicografia, porque a psicografia utiliza-se a mão do médium, o braço do médium e um lápis ou uma caneta. Na escrita direta não tem nem o médium,
nem o lápis, nem a caneta, nem o papel. A escrita simplesmente aparece. Ali pode aparecer, com Moisés apareceu nas tábuas da lei, através de fogo, né, que a gente vê aí nos filmes que falam, que trazem o fogo, vem e vai escrevendo na tábua e ele desce com as tábuas da lei. No momento que ele desce com as tábuas da lei na mão, o rosto dele está tão iluminado que as pessoas não conseguem olhá-lo de frente, que eles necessitam colocar um véu. Moisés ficou durante alguns dias com um véu sobre a cabeça para que pudesse estar junto das pessoas, porque a luminosidade do seu rosto não dava para que as pessoas poderiam até ficar cegas de olharem diretamente para ele. Isso é chamado de transfiguração, que se encontra lá no Livro dos Médiuns, capítulo 7, do item 122 ao item 125. Então, essa transfiguração é o quê? Quando um espírito ele se mostra através do ectoplasma do médium. Quem era o médium ali junto com Moisés? Moisés não era médium, tá? Tudo que ele fez não foi obra nem do cajado, nem dele mesmo. O médium que promovia toda aquela doação de ectoplasma era Arão, que era o companheiro dele durante todo o tempo de trajetória ali no deserto, junto com aquele povo, tá? Então, quem doava o ectoplasma para que tudo isso acontecesse era Arão. Moisés, quando recebeu o chamado, que recebeu as tábuas da lei, que viu aquela sarça ardente, ele falou para Deus, né, para aquela voz, eu não tenho capacidade, porque Moisés, ele era gago. Então, ele não tinha como liderar aquele povo com a sua palavra. Mas aí Deus coloca para ele que ele ia se utilizar de Arão para que ele pudesse, ele falava para Arão e Arão transmitia ao povo tudo aquilo que ele fosse querer dizer, tá? Então, nós vemos outro momento em que a música nos traz, que era o manto de Elias. O manto de Elias, Elias foi aquele profeta que foi arrebatado num carro de fogo, dentro de um redemoinho, né? Mas ele tinha junto de si Eliseu, que era o seu discípulo. Eles conviveram durante mais ou menos 7 a 8 anos, durante o momento de profecia, né, de trabalho, de missão de Elias. Elias fala para Eliseu que Deus estava o mandando para Betel, para Jericó e para o Rio Jordão. E que ali ele sabia, dentro dele ele sentia que Deus viria buscá-lo, que Deus o chamaria, que ali finalizaria o seu caminhar como profeta. Eliseu fala para ele que se isso acontecesse, que ele pudesse passar para ele todos os seus dons, né? Que ele era um profeta. Elias já tinha feito várias coisas, ele curou, ele ressuscitou o filho de uma viúva, ele fez chover, ele fez sair fogo. Então, ele tinha alguns poderes, visto por aquele povo naquela época, né, que hoje a gente sabe que era mediunidade, e Eliseu pede que ele deixe esses poderes para ele. Eles foram a Betel, foram a Jericó e chegaram ao Rio Jordão. Na chegada lá do Rio Jordão, tinha que atravessar o rio. Elias bate com o seu manto nas águas do rio, o rio se abre. Eles atravessam em terra seca. Chegando quase que já na beirada lá do rio, na outra margem do rio, vem esse redemoinho, aparece esse carro de fogo e Elias é arrebatado. No momento em que Eliseu se vê ali sozinho, vendo que o mestre dele, né, o profeta, já estava indo e que Deus realmente havia o chamado, ele grita para lembrar a Elias daquilo que ele havia pedido. Né? Tá cobrando, ó, você prometeu, me dá, né? Passa para mim ali os seus dons. Elias joga o manto. Nesse jogar de manto, Eliseu pega o manto, bate na água de novo do rio, o rio se abre e ele retorna, atravessa o rio de volta. E dali por diante, Eliseu foi recebido pelos seguidores de Elias como um novo profeta, como aquele que ia
levar aquele povo, ia ser o instrumento de Deus para trazer os ensinamentos para aquelas pessoas, para os seus discípulos, tá? Então, ali, o que aconteceu? Era o manto que era mágico? Não. Eliseu, pode-se passar a mediunidade de um para outra pessoa? Não. Mas naquele momento de comoção, naquele momento em que Eliseu viu tudo aquilo ali acontecer, foi um momento de ostensividade da sua mediunidade também. Então, naquele momento, o Eliseu se mostra ostensivo, a mediunidade dele aflora e ele passa a ser um médium também de efeitos físicos, tá? E naquele momento houve essa transferência de autoridade profética através dos discípulos. Eles transferiram para Eliseu essa autoridade porque Eliseu estava com o manto de Elias. Então, o manto de Elias não era mágico, não era o manto que fazia todas aquelas coisas que ele também passou a fazer como Elias fazia, tá? A escada de Jacó. A escada de Jacó é uma história que a gente ouve assim bem, né? Desde criança, aquela escada comprida que atravessa as nuvens e desce, sobe e desce anjos, né? Trazendo, sem saber assim exatamente o que os anjos faziam, mas eles subiam e desciam os seus degraus, chegavam, atravessavam as nuvens, das nuvens vinha outro. Isso foi uma visão que Jacó teve. Jacó, quem era Jacó? Jacó era filho de Isaac e Rebeca, aquele que traiu o irmão e enganou o pai, para poder receber a bênção do pai. Ele recebeu a bênção de Isaac. Jacó, Esaú, que era o irmão, que foi enganado, prometeu que ia matá-lo e ele foge. Ele fugiu da casa, foi embora buscando um outro local onde ele pudesse parar e dali começar a sua vida novamente. Sendo que no meio do caminho ele se sente cansado, deita para descansar, já estava chegando a noite, deitou para descansar, recostou a cabeça em uma pedra e teve um sonho. Quando a gente vê isso, utilizou a pedra como travesseiro, era um costume da época, tá? Utilizar-se da pedra para colocar a cabeça. Por quê? Porque para deitar no chão, insetos, bichos, era uma forma até de proteção da sua cabeça, de ouvidos, nariz, boca, né? Para que evitasse que esses bichos viessem e o atacassem. Então, eles utilizavam de uma pedra para isso. Tanto que a gente lembra de Jesus, quando Jesus fala que o Filho do Homem não tinha nenhuma pedra para recostar a cabeça. Ali ele está querendo dizer que nem uma pedra ele tinha para servi-lo. Ele veio para servir, tá? Então, ele traz isso através de um sonho. Ele vê essa escada imensa e da escada desce e sobe anjos. Na visão dele, anjos. Na nossa visão espírita, espíritos normais que estão indo e vindo o tempo todo nesse intercâmbio com o mundo material. Então, nós vemos aqui esse momento em que ele percebe essa escada num desdobramento, numa emancipação da alma. Isso ocorre conosco todos os dias quando a gente dorme. O nosso espírito, nosso perispírito, vai se desdobrar, vai ao mundo espiritual, né? Porque é a verdadeira vida, enquanto o corpo, que é o que necessita de repouso, está ali repousando. Então, vamos viver a vida espiritual todos os dias. Então, o sonho é nada mais, nada menos do que um momento de desdobramento. Simbolismos da escada. Uns veem essa escada como o caminho da perfeição, que é gradual, de degrau em degrau a gente vai evoluindo. Progresso e trabalho é um dos simbolismos também, que não há progresso sem o trabalho, a ociosidade não produz nada. Para você poder chegar onde você quer chegar, que é a evolução, você tem que ter o trabalho. Então, por isso que tem os anjos subindo e descendo,
em trabalho, em ação. A inação, ela não vai produzir nada. E a mediunidade, que é esse intercâmbio do mundo extrafísico com o mundo corpóreo. Temos também as visões de Jeremias. Quem era Jeremias? Jeremias era um rapaz de 13, 14 anos, filho de família de sacerdotes, também estudando para se tornar um sacerdote. Ele recebe o chamado de Deus. Ele ouve uma voz falando para ele que ele foi escolhido antes mesmo de estar no ventre de sua mãe. Então, quando a gente lê isso, nós espíritas lemos, mesmo antes de estar no ventre da sua mãe, nós podemos perceber que ali está nitidamente trazendo a reencarnação, as múltiplas existências. Você já existia antes dessa existência. Antes de nascermos, já éramos alguém, já éramos espírito. Porque se Deus o escolheu antes, ele já existia. Então, ali tem o princípio da reencarnação. E aí ele, por ser novo, né, não se via ainda com a capacidade de poder ser profeta. Como que eu, um rapaz ainda, sou novo, não tenho experiência? Não tenho essa capacidade. E a gente percebe em Jeremias muitos de nós, né? Muito de nós em Jeremias, porque quando a gente recebe o chamado, quando a gente se vê no momento assim de pegar uma tarefa ou não, a gente às vezes se acha incapaz, a gente se acha que não tem essa possibilidade, que ainda não está no momento, ainda não estou no ápice para poder fazer aquilo ali, não tenho essa capacidade. Mas Deus vira para Jeremias e fala para ele, não se menospreze, eu estarei contigo. E é isso que a espiritualidade fala para nós a todo momento. Quando a gente é chamado, quando a gente é convocado para algo, é porque já temos essa possibilidade, mas que também é uma prova de nossa fé. A fé de que não estamos só. De que aquela tarefa que vai ser feita não vai ser só por nós, vai ser juntamente com a espiritualidade, com aqueles irmãos que nos acompanham e que muitas das vezes apostaram em nós no momento em que nós fomos reencarnar. Deus já conhecia Jeremias antes dele reencarnar. E é assim conosco também, né? Então, ele vem e pega, ele leva, consegue, tá? Ele aceita ser profeta. E ele vai ser profeta por 54 anos. E nesse caminho como profeta, ele leva para os seus seguidores o arrependimento e a responsabilidade. Aí a gente vê que o Jeremias, por mais que ele não quisesse ser profeta, ele já tinha algo mais, porque ele não colocava na conta de Deus tudo aquilo que você está passando. Ah, se você está passando dificuldade, é porque Deus fez você passar por isso, ou que é o diabo que fez você passar por isso. Não. Ele falava para as pessoas que nós temos responsabilidade pelas nossas dificuldades, pelos nossos sofrimentos, e é o que a doutrina explica para nós, né? A doutrina nos mostra que se nós estamos passando por dificuldades, é porque em outrora algo fizemos para que esse momento seja uma reação de ações passadas. Então, nada mais é do que colher aquilo que foi plantado. Então, hoje nós temos a oportunidade de fazer um plantio saudável, para que numa próxima existência a gente possa ter uma colheita, uma futura colheita de frutos bons, né? Para que a gente não precise estar no choro, né? No lamento, e estejamos na alegria, colhendo frutos saudáveis. E essa visão de Jeremias traz a audiência, porque ele ouviu a voz, que ele considerava como a voz de Deus, mas que nós espíritas sabemos que era a voz de algum espírito protetor, né? Provavelmente do seu mentor, e a vidência, que quando ele foi chamado, Deus falou para ele, o que vês? Aí ele fala, vejo um ramo de amendoeira.
Aí Deus fala de novo para ele, e o que mais vês? Vejo uma panela fervendo, caída ao norte. E aí Deus coloca para ele que essa panela, o ramo, seria todo o seu caminho, que dariam frutos, que a amendoeira a gente conhece, é uma árvore que se expande bem, né? Que dá frutos à beça, e a panela seria o momento em que aquele povo sofreria por não aceitar as palavras de Deus. Tá? Então, a panela fervendo seria um sofrimento para aquele povo. Depois, eles falam que alguns falam, outros sentem e outros ouvem. Os que falam, a gente conhece como psicofonia, que é onde os espíritos conseguem acessar toda essa parte fonoaudióloga nossa, para que a gente possa trazer a palavra deles. Os médiuns sensitivos ou impressionáveis é o que eu falei no início, todos nós o somos, médiuns sensitivos ou impressionáveis. Por quê? Porque nós recebemos essas impressões, sentimos essas impressões, né? Então, nós captamos essas sensações. Todos nós somos sensitivos ou impressionados. E os médiuns audientes, que são os que ouvem uma voz interna ou eles realmente ouvem uma voz clara, mas aí só eles ouvem. Não é todos aqueles que estão naquele ambiente, só aqueles que são audientes é que vão ouvir. Interessante se falar também que essa mediunidade audiente e avidente, elas são mais anímicas do que mediúnicas, porque é muito da pessoa, é a pessoa que tem essa capacidade. Na verdade, ela não precisa que um outro irmão, um outro espírito venha e faça com que ela ouça. Não, ela tem a capacidade de ouvir o espírito. Ela tem a capacidade de ver aquele espírito, de perceber, porque na verdade não ouve nem com o ouvido, nem vê com os olhos. São os olhos do espírito, da alma, que a gente conhece como perispírito, e os ouvidos também perispirituais, que captam essas energias. E aí a pessoa tem a sensação de que está ouvindo, tá? Então, isso tudo está lá no capítulo 14, onde falam desses médiuns sensitivos e médiuns audientes. E na psicofonia tem vários capítulos no livro dos médiuns que vem sendo trazido isso. Fora no livro dos espíritos, obras póstumas, que também vai falar sobre isso, tá? Depois ele fala das bodas de Caná. Chegamos, né, mais uma passagem no Novo Testamento, onde a gente sabe que Jesus ali o primeiro momento em que Jesus se mostra. Tá? A gente pode pensar, né, os irmãos católicos, os irmãos protestantes falam que foi o primeiro milagre do Cristo. Como para nós o milagre não existe, seria o momento em que o Cristo se mostra como ele realmente é. E aí, todas as capacidades que ele tem iniciam-se ali o missionato de Jesus. E Jesus transforma a água em vinho. Ele estava numa boda, a boda ali era uma festa de casamento, a festa de casamento judaica durava 7 dias e tinha que ter muita bebida, muita comida para ter 7 dias de festa. E as pessoas responsáveis, os donos da festa, percebem que o vinho tinha acabado. E comenta com Maria. Maria fala para Jesus. Jesus fala, o que tenho eu contigo, mulher? Por quê? Não é o meu momento ainda. Me deixa quieto, né? Mas Maria já sabia da capacidade de Jesus. Ela já sabia que ele tinha capacidade de fazer algo para que aquelas pessoas não passassem a vergonha. E aí ela vai, como uma mãe natural que fala, pode encher todos os galões aí que o meu filho vai fazer o vinho. Enche de água que ele vai transformar. Jesus, se vendo naquele momento, transforma a água em vinho. Ali o padre Zezinho fala que Jesus foi vencido, né, por uma mulher, por Maria. Como mãe, ela venceu a vontade de Jesus, que na verdade Jesus não queria fazer. Ele ainda não queria começar ali, mas ele começou ali a sua missão.
e ele faz a água se transformar em vinho. O que é isso que o Espiritismo traz para a gente? Que é um momento de efeitos físicos. Então, ali, a mediunidade de efeitos físicos, porque Jesus estava junto com alguns discípulos. Quais eram os discípulos que tinham essa mediunidade de efeito físico? Pedro, Tiago e João. Eram aqueles que estavam sempre com Jesus quando ele fazia algo que curas, né? Algo que as pessoas não entendiam e que viam como milagre. Estava sempre junto de Pedro, Tiago e João, que eles eram os médios que forneciam o ectoplasma para que isso pudesse acontecer. Então, ali, Jesus modifica as propriedades da matéria, que no momento era água, e transforma em vinho. Ele acrescenta moléculas e aquela matéria vai ser transformada em vinho, tá? Então, mais uma mediunidade que se encontra no Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 187. A cura das feridas. Jesus estava num monte com os seus discípulos e mais abaixo, bem distante deles, um grupo de leprosos. Ali tinham 10 leprosos. Por que estavam distantes? Porque os leprosos, eles eram proibidos de estar em sociedade, de estar no convívio com outras pessoas. Eles não podiam nem se aproximar de outras pessoas. Então, eles viram Jesus, viram os seus discípulos e de lá onde eles estavam gritaram: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. E Jesus se vira para eles e fala que eles estavam curados, que eles fossem até o sacerdote e se mostrassem. Por que ir até o sacerdote? Porque o sacerdote era onde ele ficava no templo, e o templo era onde tinham registros de quem nascia. Quando você adquiria a lepra, você saía do livro da vida. Era como se tivesse morrido. Então, ali já não tinha mais o registro daquelas 10 pessoas, daqueles 10 homens. Eles já tinham saído do livro da vida. Eles tinham que voltar ao sacerdote para que seus nomes fossem novamente colocados no livro da vida, fazer um novo registro. Tá? Igual a gente faz, o nosso filho nasce, a gente não leva lá para registrar, para ele ser alguém, para ele, né, existir. Então era isso, eles tinham que voltar lá para eles voltarem à existência, para voltar ao convívio da sociedade. E aí Jesus mandou. E eles, conforme eles iam andando, se distanciando mais ainda, eles iam vendo que seu corpo estava sendo limpo. As feridas estavam sendo transformadas em pele normal. E um deles retorna e agradece a Jesus. Vai lá, agradece e reconhece em Jesus o Messias. E aí Jesus fala para ele que a fé dele o salvou. Os 9 que foram embora, conta-nos que se deixaram envolver em tantas coisas mundanas que a lepra retorna para o corpo deles. O único que não retornou foi aquele que reconheceu em Jesus a grandeza espiritual e que se tornou seguidor do Cristo. Então, isso é uma mediunidade de cura, porque foi utilizado do magnetismo de Jesus para promover aquela cura naqueles 10 irmãos que estavam doentes, tá? E a transfiguração é uma passagem bem interessante, que Jesus se encontra com Pedro, João e Tiago, aqueles 3 que eu falei anteriormente, que são os que fornecem o ectoplasma para que essas coisas possam acontecer, e Jesus se transfigura e do lado dele, de cada lado, aparece 2 irmãos, 2 espíritos. Um foi reconhecido como Moisés e o outro reconhecido como Elias. Moisés, por que reconheceram como Moisés? Porque apareceu com a face muito iluminada. Por que reconheceu o outro como Elias? Porque estava sem a capa, estava vestido de profeta, mas ele estava sem a capa. Por que ele aparece sem a capa? Porque a capa ele jogou para Eliseu. Então, ele, para ser reconhecido, ele aparece sem a capa. É como nós.
Se a gente desencarna e quer aparecer para alguém que nos conhece, não vai poder aparecer de uma maneira diferenciada do que você viveu. Se a pessoa te conheceu desse jeito, você tem que aparecer desse jeito, né? E eles fizeram isso. Nesse momento, os espíritos, os irmãos que estavam ali, os discípulos, reconhecem Moisés e Elias. E Pedro fala para Jesus, Jesus, vamos dar permissão de a gente montar aqui 3 tendas. Para que vai descer? Para aquele povo que está lá, tudo sem perdido, que não reconhecem você, o Messias que é. Vamos ficar aqui tá bom. Fica uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, uma tenda para você. E Jesus fala que eles não podiam contar para ninguém o que eles tinham visto. E Pedro questiona, por que, Senhor? Porque o Elias ainda há de vir? Aí ele fala, não, porque Elias já veio e não foi reconhecido. E aí eles percebem que Jesus falava de João Batista, que foi a reencarnação de Elias. Tá? Então, ali houve a transfiguração, que é essa mudança, a transfiguração de Jesus, que ficou com o rosto iluminado, ali ele se mostra o Cristo. Ele não se mostra Jesus. Jesus é o homem encarnado. O Cristo é a grandiosidade daquele Espírito que veio à Terra nos trazer essa lição de amor, de paz e de perdão. Então, naquele momento, esses 3 irmãos deixaram de ver Jesus e viram o Cristo. E a materialização, que foi completa, não foi uma materialização incompleta. Ela foi tão completa que Pedro falou que tinha que montar uma tenda para eles 2 também. Então, eles estavam totalmente materializados, como se estivessem encarnados. Então, isso foi um processo de materialização. E ele fala da reencarnação, que traz o conhecimento de que Elias foi o João Batista. E depois a música fala da água viva, que é quando Jesus conversa com a mulher samaritana no poço de Jacó, e que ele pede água a ela, e ela fala, mas por que falas comigo? Você é judeu, eu sou samaritana. Judeu e samaritano não se davam, não podiam nem conversar, tanto que os discípulos falam para Jesus, por que conversas com essa mulher? Porque ele não era para estar conversando, mas isso era lei da época, lei humana, e Jesus veio para as leis divinas, né? Então Jesus via naquela mulher alguém que necessitava da sua palavra. E ele fala para ela, se tu me reconhecesses, receberia água viva que nunca mais teria sede. Então, essa água viva é a água que jorra aí para todos nós, em todos os momentos de nossas vidas, que Jesus, há 2000 anos, traz para nós essa água viva, que é o seu ensinamento. O ensinamento do Cristo, a sua vivência, né, os seus exemplos, porque Jesus não foi aquele que só falou, ele vivenciou tudo que ele falava, ele praticou todos os seus ensinamentos. Então, essa água viva nós temos aí a jorrar nos livros, na doutrina, né, nos ensinamentos de Jesus, na Bíblia, no Novo Testamento. Então, nós é que vamos ter que escolher se vamos sorver dessa água e realmente nunca mais sentir sede, ou se a gente vai deixar essa água passar, né? Porque muitas das vezes nós, como reencarnacionista que somos, a gente deixa oportunidades grandiosas passar porque a gente sabe que tem outra reencarnação, a gente vai ter outra oportunidade. Mas a gente não sabe se a oportunidade que nós vamos ter, né, numa próxima encarnação, vai ser uma oportunidade como essa que estamos tendo hoje. A oportunidade de estar saudável, bem, numa casa estruturada, junto com a doutrina espírita, tendo a possibilidade mental, saudável, para poder compreender. Nós não sabemos como vai ser a nossa próxima encarnação. Se teremos possibilidades de encontrar com esses ensinamentos e verdadeiramente nos fazermos seguidores de Jesus. Então, que a gente possa verdadeiramente entender os ensinamentos de Jesus
e junto com a doutrina espírita, termos a possibilidade de trabalhar com amor, dedicação e responsabilidade quando a mediunidade se faz próximo de nós. Às vezes não é em nós, mas é numa outra pessoa. E a gente pode auxiliar, pode indicar, pode esclarecer aquela pessoa que aquilo que ela está passando, que todos aqueles fenômenos que ocorrem são fenômenos naturais, são fenômenos que podem ser controlados, são fenômenos que só precisam ser estudados e colocados em prática, para que possa ser educado e trazer a paz, a tranquilidade e o bem a nós e aos outros que nos rodeiam. Então, muito obrigada. Que Jesus abençoe a cada um de nós no nosso caminhar.